E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Kelvin Fernandes. Hoje eu vou fazer um reagindo em relação ao filme, do livro de Mateus, que está no primeiro livro do Novo Testamento. Muita gente tem dificuldade de discernir a real mensagem que o nosso Messias ele passa quando ele entra no templo, naquela atitude brutal e sai derrubando tudo. A religião ela deturpa o seu raciocínio lógico, dizendo que ele estava defendendo o templo, as práticas que estavam sendo feitas dentro do templo. Isso é mentira, tá? Ele ali estava defendendo as pessoas. Ele nunca defendeu o templo de pedra, até porque o Espírito Santo ele não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. A terra é o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês vão me construir para eu morar? Não existe isso, E ali o que Jesus estava revoltado? Porque ele viu que os sacerdotes, os fariseus, saduceus e companhia, eles estavam se aproveitando da ignorância do povo e ganhando dinheiro com a falta de sabedoria, discernimento, ignorância do povo. E aí o que acontece? Jesus ele se revolta. Não façais da casa do meu pai motivo de lucro, motivo de ganho, tá? Porque eles vendiam animais e ganhavam dinheiro com isso. E qual era o pretexto? Vender animais porque essas pessoas pecavam e precisavam derramar sangue inocente para purificar seus pecados, que eles enganavam as pessoas acreditavam que de fato se comprasse um cordeirinho, se comprasse uma vaca, se comprasse um pombo e derramasse o sangue desse animal, ele estaria purificando os pecados deles. Olha que absurdo, E aí eu vou fazer um reagindo e vou pausando aqui explicando para o pessoal para que a religião não deturpe o seu entendimento. Vamos lá. Aqui Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam ali comprando e vendendo. Derrubou as... Só para antecipar, a maioria das pessoas ali eram pessoas humildes financeiramente, pobres. Imagina só você ter um trabalho remunerado, ganhar o seu dinheiro suado e você depois gastar esse dinheiro com algo que na verdade tem representatividade nenhuma na tua vida pessoal. Você pecou, quem tem que pagar pelos seus pecados não é um bicho inocente, não é você mesmo. Tá? Davi pecou, ele arcou com as consequências, não foi nenhum animal que pagou as consequências não, do que ocorreu, a bagunça que ocorreu entre os filhos, dentro da família dele, por conta do pecado dele. Não foi tanto que Davi, ele fala em Salmos 51, ele fala: Senhor, se você ficasse feliz com os sacrifícios, eu te daria. Mas eu sei que antes tu queres um coração quebrantado. Porque Deus não quer sacrifício. Ele quer misericórdia. Um coração quebrantado merece misericórdia e perdão. As mesas dos campistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: Olha a reação de Jesus. Isso aí que pastores e líderes religiosos evitam pregar. A reação agressiva dele. Ou quando prego era porque estava defendendo o templo. O templo somos nós. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E não templo de pedra e tijolo. Deus não habita nesse templo. Deus habita em nós somos o templo. Olha lá. A reação do Messias. Está escrito, disse a eles: A minha casa será chamada casa de oração. Dá uma pausa aqui. Minha casa será chamada casa de oração. A minha família, o meu povo será chamado povo de oração. Não é o templo, não é o local, porque o local não ora. O templo não ora. Ah, mas as pessoas vão ali para orar. Opa, peraí.
Mas o que ele falou em Mateus 6 não é para a gente orar se no nosso aposento, dentro do quarto, em secreto com Deus, no individual? Ali não era um local coletivo? Jesus nunca estimulou ninguém a orar em coletivo, não que seja proibido. Mas se todos nós, no individual, orarmos em particular, em secreto com Deus, e Deus que vem em secreto nos recompensa, tá? No coletivo somos, sim, casa de oração, que ora no particular e no individual. É proibido orar coletivo? Óbvio que não. É necessário? Não foi assim que Jesus ensinou. Ele ensinou a orar no individual, tá? Mas vamos lá. Mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Só mais uma pausa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Não, porque minha casa de tijolo e pedra não pode servir ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, mais uma só para vocês já raciocinarem o seguinte. Eu e minha casa, certo? Então, ali, a minha casa, a minha família será chamada família de oração. O meu povo será chamado um povo de oração. Aí, Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Aí as víboras, os sacerdotes, aí Jesus, no caso. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, ficaram Eles indignados. não estavam gostando. Não do que estás Jesus ouvindo o que estava estas crianças estão dizendo? E lhe perguntaram: fazendo. Olha só, hein? Sim. respondeu Jesus. Vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos. Suscitarão louvores. Suscitaste louvor? Colocou a criancinha no colo do sacerdote, do víbora lá. Eu não ia nem fazer essa maldade E com a criança. deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho, pessoal. E já volto. Então, pessoal, voltei aqui e vou apertar o play. Vamos acompanhando aí comigo. Deixa eu ver se eu avanço um pouquinho. A não ser folhas. Então lhes disse: Nunca mais dê frutos. Essa parte aqui eu quero o Se diálogo tiverem dele. fé e não Quando ele chega ao povo. que pedirem oração. Se crerem, vocês receberão. E o diálogo dele com os sacerdotes. Aí ele pregando o povo. Jesus ao entrou povo. no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se Entendo. dele os chefes dos sacerdotes Aí chegou a e os raça de líderes Deus. religiosos do povo. Com que autoridade estás fazendo estas coisas? Perguntaram. Com que E quem te autoridade. deu tal autoridade? É igual. Respondeu Jesus. Isso aí é igual hoje em dia. Quando você estuda a Bíblia, as Escrituras, dentro de casa, e tu faz o que eu estou fazendo, dá o discernimento real, o entendimento real do que as pessoas têm que entender, o que o Criador está querendo transmitir. Aí chega um teólogo, eu fiz teologia, eu estudei, eu entendi, eu discerno melhor do que você as Escrituras. Com que autoridade você fala isso? Cadê a sua carta de pastor? Cadê seu diploma? Cadê seu mestrado, seu doutorado? Cadê seu bacharelado? Com que propriedade você fala? Onde que você estudou? Onde você se formou para dizer que a maneira que você está ensinando está certa? Hoje em dia não é muito diferente, não. Só que eles não percebem que eles trabalham para a maçonaria. Eles aprendem o método maçônico de apregoar as verdades de Deus.
Aí você, quando você vê fora do sistema, fora da caixinha, você lê as escrituras de forma linear e discerne ela da maneira correta, você percebe que você está sendo conduzido a um discernimento errôneo dentro da doutrina religiosa. Aí vamos lá. Com que autoridade você fala essas coisas? Você não estudou para isso, você não pode falar. Eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João, do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Jesus, ele não era bobo, né? E aí já lançou. Eu sei que eles não vão me responder, eu também não sou obrigado a responder. Porque se respondesse que era dos céus, eles iam ter que admitir, né, que João Batista, que eles tanto perseguiram, estava fazendo a obra de Deus. E eles alegavam que não, que João era um herege, né, pregava heresia. E aí eles perderiam a razão. E se eles dissessem que era dos homens, olha o povo que adorava ali João Batista, que seguia João Batista, deixou de seguir João Batista para seguir Jesus, o povo ia se revoltar contra eles. Ia haver uma retaliação muito grande contra eles ali naquele momento. Não era o que eles queriam. Entendeu? São falsos porque eles não perguntaram num bom intuito. Eles perguntaram no intuito de querer humilhar Jesus. Entendeu? Como é muitos líderes religiosos até hoje. Para desmoralizar, para descredibilizar, para ridicularizar. Ele perguntará, então por que vocês não viram ele? Você disseram dos homens. Temos medo. Pois todos consideram João profeta. Você vê que eles falam até em Eles voz alta ali. responderam a Jesus: sem cerimônia, Não de sabemos. esconder. Não sabemos. E eu tampouco vos Ele direi. lhes disse: Tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Se não me responder, eu não sou obrigado a acham? responder. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse: Olha que interessante essa parábola. Aquele pessoal, eu sou assim, sempre fui com meus pais. Ah, filho, vai fazer isso para mim? Não. E muitas das vezes eu fazia, nem todas, mas muitas das vezes eu fazia. Aí eu tenho meu irmão caçula, que ele era o contrário, falava que ia fazer e não fazia. Eu te pergunto, quem é o melhor? É o que fala que não vai fazer e faz quando pode? Ou é aquele que fala que ludibria, que fala que vai fazer e não faz nunca? Então, o povo gosta de ser enganado. O povo gosta daquele pessoal que fala, eu vou fazer e não faz. E outra, ainda critica o cara que fala que não vai fazer, mas faz. É o mundo que nós vivemos. é a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro. O primeiro. Responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. O que Jesus quis dizer ali que o filho desobediente, que falou que ia fazer e não fez, são os sacerdotes. E os filhos que falam que não vai fazer e fazem, é Jesus, as pessoas de boa índole, os pecadores. Esses falam, não vou te obedecer, eu não vou fazer, mas acaba obedecendo, acaba fazendo o que o pai pede. Entendeu? E os que falam que vão obedecer, né, e não obedecem são os sacerdotes. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Segunda parábola. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos. A um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos. Olha só a parábola. Uns apedrejaram, outros mataram. Olha só.
em maior número. Vocês vão entender quem são os que mataram, quem são os que morreram, os que foram perseguidos. E os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando... Só antecipar, esse filho da parábola nada mais é do que Jesus, tá? Do que Jesus está falando dele mesmo. Deus enviou Jesus e falou, aí eles vão respeitar, né? Eu vou mandar agora os sacerdotes. Os sacerdotes são os que perseguem. Os perseguidos são aqueles que seguem a Jesus, tá? Fazem o que seguem as instruções que o Messias deixou para nós, tá? Pregoando as boas novas. Tá? Esses são os perseguidos. Os perseguidores são os sacerdotes, os líderes religiosos da época, que hoje quem são os líderes religiosos? São pastores, padres, entendeu? Rabis. Mas há somente um rabi que é Jesus. Os lavradores viram o filho. Disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Crucificaram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Matará de modo horrível esses perversos, responderam eles. E arrendará Estão a falando vinha a deles outros mesmos. lavradores, que lhes deem a sua parte no tempo da colheita. Nem sabe. Jesus lhes disse: Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Agora ele está falando o quê? Os maçons. Que são eles, representantes. Eles trabalhavam para a maçonaria da época. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Tá? Isso é maravilhoso. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que Deus... Agora Jesus foi explícito, falou que será tirado, o reino do céu será tirado de vocês, que vocês estão deturpando, destruindo o discernimento do povo, fazendo o povo de idiota, escravos, e será dado a outro. A quem que será dado o reino dos céus? A Jesus. Ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Esses aí são lobos, que, aliás, são aqueles que vendo vir o lobo, mete o pé e deixa os cordeiros ao ermo, ao léu, sem chão. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Aquele que cair sobre a pedra angular será despedaçado, reduzido a pó. Tipo, não brinca, eu sou bom. Jesus está dizendo ali, olha, eu sou bom, mas não sou otário, eu não sou bobo. E vocês vão pagar as consequências de tudo. Quem vai cobrar isso de vocês sou eu. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. E procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Eles têm mais medo da gente do que a gente deles. Eles tinham medo das multidões. Eles precisam que as multidões fiquem o quê? Não reaja ao que eles falam. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Aí a víbora aí, ó. Uma das Mas víboras. eles não lhe deram atenção e saíram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos,
maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Sabe Vão às quem são os esquinas. convidados dignos, né? Que não eram dignos, né? O sacerdócio corrompido. Eu preciso, os convidados entendeu, não são dignos, então eu preciso trocar os meus convidados. Convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. Gente boa e gente má. Na verdade, gente má não. Gente que pratica coisa errada, mas não que seja má. Ela foi, infelizmente, conduzida a fazer aquilo por circunstâncias da vida. Deixa eu dar uma pausa aqui novamente, pessoal, já volto. Então, voltei aqui. E aí, o que acontece? Os sacerdotes, eles faziam o que bem entendia. Não, o que a gente faz é de Deus. Quem determinava o que era da vontade de Deus ou não era Deus, era o sacerdote. Entendeu? Eles que limitavam quem merecia ou não a Deus, quem merecia ou não a salvação. E aí Jesus falou assim, não, isso aí os convidados não são dignos. E agora os meus convidados vão ser outros. Gente boa e gente má. Não é gente má, tá? É aquelas pessoas que, infelizmente, por condições, né, de limitações do sistema, por ser sabotado pelo sistema, acaba tendo que praticar coisas erradas, sem querer, sem ser da índole dele. Mas vamos lá. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Um invasor. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora. Olha como é que nós devemos agir com pessoas canalhas. É com educação? Não, lança fora, meu amigo. É tóxico. Não fica no teu ambiente de amizade. Você literalmente exclui, chuta igual um cachorro. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui mostra Jesus meio que chorando, né? A gente sabe que a única parte da Bíblia que fala onde Jesus chorou foi na morte de Lázaro. Mas vamos Muitos lá. são chamados, mas poucos são escolhidos. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos. Quer dizer, sempre o tempo todo indo atrás de Jesus, tentando arrumar um meio de pedra de tropeço para o Messias. Mestre, Que lhe disseram: Olha a falsidade da pergunta. Mestre, ó, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César? Ou não? olha só. Ele sabia que Jesus era contra impostos. Porque Deus fez o mundo para todos. Por que uns têm que pagar? Deus ama todos iguais.
As terras eram para ser divididas de maneira de irmandade, né? Maneira igual. Aí você pega o seguinte, olha só a maldade. Ele faz essa pergunta porque sabia que ali perto tinha soldados herodianos. Entendeu? Então, no intuito de pensar assim, ó, se ele diz que tem que pagar imposto, o povo vai ser contra ele. Certo? O povo vai ficar contra ele. E se ele disser que não deve pagar imposto, vai atiçar a raiva, né, dos soldados aqui herodianos, né, e consequentemente ele vai sair preso daqui. Ou ele perde o prestígio do povo, tá? Ou ele sai escorraçado daqui. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que estão me pondo à prova? Jesus não era bobo, não era otário, não. Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhes perguntou. De quem é esta imagem e esta inscrição? César! Responderam eles. E ele lhes disse. Então dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que ele quis dizer ali, subliminarmente, é o seguinte. Vocês estão jogando uma armadilha para mim, tá? Eu vou responder. Não foi César que fez a moeda? Devolve para César, é dele. Eu não sou de acordo com o imposto. Mas a moeda não tem a cara dele, dá para ele de volta. Quem cria as regras aqui é ele, então dá para ele de volta. Ele não foi, em nenhum momento ele concordou com o tributo. O povo entendeu. Entendeu porque ele deixou também claro no raciocínio do povo. Tá vendo aí? Eles estão me perguntando a maldade. E o povo percebeu aquilo também. Mesmo que Jesus dissesse, ó, a lei fala que, né, tem que pagar imposto, então paga. O povo já não ficaria mais contra Jesus. Que Jesus deixou. Por que vocês estão me pondo à prova? Por que vocês estão me testando? Você acha que eu não entendi a maldade, a malícia na pergunta de vocês? O povo aqui também, você acha que é retardado? Então Jesus alertava o povo. Entendeu? Fazia com que o povo raciocinasse. Então ele chega e fala, ó, quem criou a moeda? Ah, a esfinge é de quem? A face aí que tá aí é de quem? É de César. Então dá para ele de volta. E quando ele fala assim, dai a Deus o que é de Deus, o que Jesus está querendo dizer assim, é o seguinte, vocês não querem me matar? Então, me devolve para Deus. A hora que vocês me matarem, eu vou voltar para o Pai. Dai a César o que é de César, que é a moeda. E a Deus o que é de Deus. Vocês querem me matar. Ele falou no popular isso que Jesus está falando. Vocês não querem me matar e me levar de volta para Deus? Então me mata. Não tem erro, não. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados. E deixando-o, retiraram-se. Aí, é cara de bunda do sacerdote, cara de... Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Mestre, Perguntaram. Mais uma vez, para enredar Jesus. Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Sabendo que vai passar vergonha com o Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Aí é Pedro. O cara que representa Pedro vai até Mateus, o outro lá que representa Mateus, né? Cobrador de imposto. Jesus respondeu. Vocês estão enganados. O ator aí, ele até vai com carinho, né? Jesus explicando o sacerdote com carinho, com a mão, um afago no ombro. Porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó.
Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com seu ensino. Mais uma vez ganhando cada vez mais credibilidade. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na... Aí deixaram os saduceus sem resposta, fez os caras passarem vergonha. Aqueles que têm autoridade de falar, que perguntaram para Jesus, com que autoridade tu dizes essas coisas? Quer dizer, Jesus que não estudou no meio deles, humilhou eles, sabia mais do que eles. lei, opôs a prova com esta pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Vou dar mais uma pausa. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende... Bom, voltando aqui no trecho que eles perguntam a Jesus qual é o maior mandamento da lei, Jesus não fala só o primeiro, como emenda com o segundo, semelhante a este, né? Que amar o teu próximo como a ti mesmo. O maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Estando os fariseus reunidos, O que ele quer dizer é que se você obedecer esses dois mandamentos, automaticamente você obedece todo o mandamento, toda a lei e os profetas. Jesus lhes perguntou. O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi. Responderam eles. Ele lhes disse. Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Fazia pergunta, passavam vergonha. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos. Os mestres da lei. Você acha que na vida real Jesus fez esse carinho, esse afago ali no sacerdote? Fez nada. Fez nada. Jesus detestava eles. Jesus detestava essa raça, essa corda de víbora. E os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes. Olha Jesus falando com ironia. Os mestres da lei se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes. Porque Moisés que tinha os 10 mandamentos. Obedeçam-lhes. Olha só que interessante. E façam tudo o que eles lhes bom. dizem. Faça tudo o que eles lhe dizem, mas não faça o que eles fazem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Exatamente. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. E hoje Eles fazem seus filactérios bem largos. Hoje em dia os pastores com terno bem arrumado não é muito diferente não. Vou generalizar não, porque toda regra é exceção. Mas hoje em dia a grande maioria é assim. Entendeu? Só quer honra, só quer glória. E as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Rabi, mestre, entendeu? Instrutor, vamos colocar assim. Um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. Só existe um pastor, um guia, um rabi, que é Jesus. E todos nós somos o quê? Iguais. Todos nós somos iguais, independente se você tem diploma ou não. Todos nós somos irmãos. Ele é o único pastor, ele é o único guia, ele é o único mentor, ele é o único, certo, rabi. Ele deixou bem claro, há somente um rabi. Todos nós somos iguais, independente se tem bacharelado ou não. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm
pai, padre, pastor, tá? Porque vocês só têm um pai, que é o pai de vocês que está nos céus. Pai, Também é guia, tá? aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes. Porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Só um chefe. O maior entre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Que se exalta humilhado, que o se humilha será exaltado. Aí os sacerdotes já indo embora, que já estão de saco cheio de ouvir sermão. Só querem ouvir coisas boas. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos. Sabe por que eles fecham? Porque eles detêm a chave do conhecimento. E o povo não tinha esse conhecimento. Eles manipulavam o povo para ganhar dinheiro, eles estavam cientes disso, o povo não enxergava. Entendeu? Eles usavam conhecimento para fazer maldade. E ocultavam esse conhecimento do povo para poder o povo continuar leigo e imbecil idiota, né, para que eles pudessem continuar parasitando o povo, sugando. São vampiros, são draconianos, vampiros energéticos, são literalmente, né, esses sacerdotes aí eram literalmente demônios caídos, encarnados. Ou vocês acham que foi, como eu falo sempre, foi só Jesus que se fez carne e habitou entre nós? Lógico que não. Não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos! Pois dizem, se alguém jurar... A palavra guia é pastores. Ai de vocês que se dizem pastores e são cegos. Jesus no popular está falando isso. Presta atenção. No santuário isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos, insensatos! Se jurar por dinheiro tem que pagar. O que é mais importante? O ouro? Ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar... somos nós, tá? E o ouro é o dinheiro que eles arrancam do povo, né, leigo, ignorantizado, inocente. Entendeu? O santuário são as pessoas que eles assaltavam. Nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Seus cegos, o que é mais importante? A oferta? Ou o altar que santifica a oferta? O que é mais importante? A pessoa, o dinheiro, ou a pessoa, tá, que leva o dinheiro para eles? O que é mais importante? O dinheiro ou a pessoa que leva o dinheiro até eles? Que sustenta a sacanagem deles, né, para eles terem uma vida de regalia, em cima do suor alheio. Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jura por ele e por aquele que nele habita. Para você ver que são pessoas. Pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Olha o carinho que Jesus fala. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos! Aí Jesus não precisa nem traduzir, né? Aí tá bem Vocês difícil. coam um mosquito e engolem um camelo. Agora eu vou explicar o que é
qual mosquito engoliu o camelo. É o que esse STF que nós estamos vivendo hoje no Brasil faz. Entendeu? A pessoa mata, rouba, tadinho, tem que tirar ele da cadeia porque tá superlotação na cadeia. Aí um Daniel Silveira, que é daqui do Brasil, vamos colocar assim, né? Que eles fazem? Prende o cara porque o cara expôs a opinião dele. Aí tem vaga, né? Tem até espaço na cadeia para um cara desse que expôs a opinião. Qual o crime que ele cometeu? Expor uma opinião. Aí o cara que mata e rouba, não, tadinho, tira ele da cadeia que tá superlotação, é época de Covid, tira. O pai de família aprisiona. Por quê? Vocês engolem um mosquito, uma coisa significante vocês relevam. Entendeu? Aliás, uma coisa significante vocês não relevam. Tá? Que deveria relevar, um mosquito pequenininho, que não incomoda quase nada. Agora o camelo, um negócio desse tamanho, vocês querem coar, querem filtrar. Vamos filtrar o que ele... eles não querem filtrar. Eles não querem coar. Não querem analisar. Um negócio um absurdo desse tamanho. Vocês com o mosquito, vocês analisam o mosquito. Mas o camelo vocês engolem. Vocês não querem analisar. Um negócio gigantesco na cara de vocês, absurdo. Vocês fazem vistas grossas. O mosquito é uma coisa pequenininha. Vocês querem analisar cada espaço. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância. Por fora vocês são bonitos. E cobiça! Vocês são podres. Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Adornado por fora. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo. Parece. Mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Vai vendo aí. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. Aí não gostam de ouvir verdade. É aquele povinho, né, que não gosta de ouvir verdade e te deixa falando sozinho. Entendeu? Eu adoro, cara. Quando eu tô falando e a pessoa me deixa falando sozinho, eu adoro. Porque eu sei que aquela pessoa, de duas uma, tadinha, ou ela é escrava da ignorância dela, entendeu? Ou ela é uma canalha, que precisava ouvir a verdade, entendeu? E não aceita, só isso. A pessoa quando vira as costas para a pessoa que está falando a verdade é assim. Então, ali eu sei que quando a pessoa vira as costas e me ignora desse jeito, eu sei porque eu agradeço a Deus, porque eu sei quem está do lado do Criador e eu sei quem não está. Pessoas que não aceitam a repreensão. Se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Olha só, se tivéssemos vivido com os nossos pais no passado, não teríamos responsabilidade da vida que os nossos pais, dos profetas, né, que os nossos pais mataram também, entendeu? E tirar proveito disso, porque matava-se os profetas, que os profetas falavam a verdade que destruía a vida de regalia que eles tinham, em cima da ignorância do povo. Espera aí, só mais um minuto, pessoal. Voltei aqui, vamos lá. Assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida. Sabe o que significa acabem, pois? Vocês já mataram os profetas. Os pais de vocês mataram. Vocês ficam dizendo que se estivessem naquele tempo vocês não participariam junto também.
Esse acaba imposto de encher a medida, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: me mata logo, só falta eu. Só está faltando vocês me matarem. Entendeu? Acaba imposto de encher a medida do copo. Para encher a medida do copo é só vocês me matarem. Já mataram os profetas? Termina de me matar agora. Acaba imposto de encher a medida. Do pecado dos seus antepassados. Serpentes! Raça de víboras! Jesus está xingando aí os sacerdotes. Serpente, raça de víbora. Você acha que isso é um elogio verbal? Qualquer agressão verbal a uma pessoa, merecida ou imerecidamente, é um xingamento. Tá? Vai lá no dicionário e vocês vão ver. Agressão verbal, xingamento. Jesus estava xingando. Né? De quê? De víbora. Imagina você chama a tua sogra de víbora. Ela vai adorar, né? Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios. Por isso eu estou preparando os discípulos para fazer o trabalho direito, fazer direito o trabalho que vocês não fazem. Como ele já tinha falado um pouco antes ali nas outras parábolas. Para fazer o trabalho que vocês não fazem, fazer direito. Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão ficar com raiva? Uns vocês vão matar, outros vocês vão perseguir. Entendeu? E mestres! Sabe por que perseguiam? Porque eles eram demônios. Não vou dizer todos os sacerdotes, porque ali tinha Nicodemos, tinha José de Arimateia, entendeu? Que se encontravam escondido com Jesus com medo de retaliação, entendeu? De serem condenados pelos outros sacerdotes. Sem falar que eles não sabiam viver de outro jeito, senão como sacerdote. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. A outros vocês matarão o quê? Na sinagoga de vocês. Olha para que serve a sinagoga. Um local de estudo, né? Que também não deixa de ser um templo de parede de tijolo. Serve para matar. Aonde vocês matarão? Na sinagoga de vocês. Se fosse de Deus, né? Esse negócio de templo, sinagoga fosse de Deus, parede, tijolo, local. Ninguém morria, né? Principalmente pessoas de boa índole que tá ali fazendo, né, a boa obra, levando o evangelho verdadeiro, que eram os discípulos. E assim, sobre vocês, recairá todo o sangue justo, derramado na terra, desde o sangue do justo Abel, Desde Abel. até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias. Você sabe por que esses sangues? Mas aí muita gente para analisar, mas por que Jesus está falando isso? Se esses sacerdotes nem viveram no tempo de Abel, quem matou Abel foi Caim. Porque eles são principados e potestades, eles são demônios encarnados, Jesus sabia disso. E a corrupção entrou no mundo por causa deles. Antes do mundo existir, não todos, tá? A maioria desses sacerdotes ali são anjos caídos que encarnaram também. E Jesus sabia disso, por isso que Jesus está falando isso. Ah, mas onde é que está escrito? Não precisa. É só usar o mínimo de mente analítica e cognição que vocês vão chegar a esse raciocínio. Por que Jesus estava falando desse jeito com ele, gente? Que antes da fundação do mundo ele já existia. Deixa eu parar aqui o alarme. Então, antes da fundação do mundo eles já existiam. Vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Porque quem corrompeu a humanidade? Foi só um demônio, um anjo caído? Não. Foram vários. O grupo coletivo todo fechou junto e corrompeu o mundo. Se o mundo está do jeito que está, os inocentes morrendo, é que eles é que fazem isso. Eles é que criam leis e regras para que os bons morram e eles não se multipliquem. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Gente, eu estou falando uma maneira real de como vocês deveriam interpretar que pastor nenhum vai falar. Religião nenhuma vai falar, porque está contaminada, está doutrinada, está dominada por doutrinas o quê? Maçônicas. Porque toda religião, no topo dela, quem rege? A maçonaria. E como diz o filme, né, Matrix,
Se você fala isso, qualquer pessoa vinculada à religião, ela vai lutar veementemente para que o sistema, né, que a destrói permaneça. Ela não percebe que ela é escrava, e que o sistema que ela tanto defende é o sistema que vai destruir ela. Jerusalém! Aí acabou. Você vê que eles não gostam, os sacerdotes não gostam de ouvir verdade. Os pastores da época não gostavam quando vinha alguém e falava a realidade como devia ser dita. E tentava impor essas pessoas, na cabeça das pessoas, que essas pessoas que estavam falando a verdade do Criador como deveria ser compreendido, é que eram os hereges. Jesus era considerado herege pelos líderes religiosos da época. Jerusalém! Vocês que matam os profetas. É você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. O povo. Quantas? Aí Jesus está falando, vocês preferem os enganadores do que aqueles que falam a verdade. Hoje não é muito diferente. Eu vou falar isso aqui, os pastores vão dizer que eu estou deturpando, que eu estou falando heresia. É um entendimento real. Vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. O povo gosta de ser enganado, eu gosto dos canalhas. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Outra coisa, muitos pastores falam, tá, as coisas erradas, não é porque são ruins não, não é porque são canalhas não. Porque eles literalmente aprenderam errado e eles acreditam naquilo que eles aprenderam. Não é maldade, muitos não é maldade não. Pois eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam bendito é o que vem em nome do Senhor. Vocês não me verão mais até que diga, né, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Olha só, em nome que é a volta dele. Isso vale para tudo, tá? Até inclusive a celebração da ceia só após a volta dele. Não é essa ceia mitraica que é praticada dentro dos templos evangélicos. Católico também, né? Tem ceia. Aí o autor chora, né? Também não relata esse trecho do autor, não relata nada de choro no livro. Ele pedindo a alguém para apagar a tristeza dele em relação à rejeição do povo, sempre rejeitar o certo e ficar com o errado. Então, pessoal, eu vou encerrando esse reagindo por aqui. Peço que vocês analisem, deixem no comentário. Entendeu? Quem pensa diferente, quem discerniu algo diferente, deixe aqui no comentário, não tem problema não. A gente dialoga depois. Mas você querendo ou não, não vai mudar a ideia da realidade, que é o que eu passei realmente aqui. Não é que, você falou, vale. Não, é do Criador. Eu só dei um discernimento. Eu só estou desbloqueando, tirando as escamas dos seus olhos, como aconteceu com Paulo, que Paulo perseguia os seguidores de Cristo. Por quê? Porque ele foi enganado, doutrinado. Quando ele percebeu, as escamas dos olhos caíram, ele virou herege também para os sacerdotes. Mas se vocês observarem, aqueles que eram acusados de heresia, que justamente esses eram que de fato, né, os acusados de heresia, esses é que de fato estavam levando a verdade nua e crua do Criador, pura, sem mácula. E hoje também não é diferente. Não é muito diferente não. Você vê os internados, internado que eu digo é de terno, tá? Vestido de terno. Internado tá no hospital não. Você vê os internados engravatados aí, falando um monte de, igual os sacerdotes que usavam filactérios bem grandes e tal, tudo mais. E o que acontece? Estavam pregando o que? Mentira, andavam bem vestidos, porque as pessoas assimilam mal. Acho que a pessoa bem vestida, né, a pessoa mais íntegra, correta, culta, digna de credibilidade. Enquanto João Batista vestia trapo e ficava no meio do deserto. Né? E esse sim estava rico de informações boas. Bom, é isso aí, pessoal. Para quem gostou, dê um like.
compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço e tchau, tchau, pessoal.